Eu fico um pouco preocupado, porque muitas vezes nós parecemos um robô, né? O ser humano parece um robô, nós todos. Me enquadro nisso. Robô, né? Fulano comprou um carro, esse carro é o carro do momento. Aí você vai, gasta, vende o seu carro, perde dinheiro, vende numa loja, vende mal vendido, né? E vai lá e compra aquele carro do momento, aquele carro que muitas vezes acabou de sair. É pior que o seu, porque as coisas antigas muitas vezes são até melhores do que as novas, né? Hoje talvez a qualidade do material já não seja tão boa quanto no passado. E por que eu estou entrando nesse mérito? Porque nós temos essa mania, nós seres humanos somos assim. Nós engolimos textos prontos, engolimos boatos, vivemos muitas vezes de aparência, não é isso, gente? É do ser humano, eu me incluo nisso. E a gente precisa sair da casinha, precisa sair da caixinha, tentar viver melhor, tentar evoluir. No direito, nós precisamos o quê? Entender que muitas vezes o que foi ensinado lá atrás na graduação, o que foi ensinado lá atrás como um copia e cola, um texto pronto, um boato pronto, um discurso pronto, está errado, está errado. E eu trago hoje aqui nessa aula a discussão que eu quero que você reflita, é o uso capião do imóvel público. Porque o que nós aprendemos na faculdade? Não cabe, não pode. E não é verdade. Não é verdade. Nós temos vários exemplos de uso capião de imóvel público no Brasil hoje. O professor Júlio prova o que fala. Aqui eu estou aqui para brincar com a vida de ninguém, quero te ajudar. É possível fazer uso capião de imóvel público? Sim. Imóvel público desafetado já tem jurisprudência forte nesse sentido. Uso capião de CDHU, uso capião de domínio útil. Às vezes você não consegue fazer uso capião de fato de um imóvel totalmente público, que tem uma questão de uso, que tem uma questão de determinação específica, uma área comum de todos, uma praça, mas às vezes você consegue fazer uso capião do domínio útil. Ou seja, você consegue ter o domínio útil declarado por sentença. Então cuidado, gente. Vamos parar de falar bobagem, vamos parar de copiar textos prontos, acreditar em qualquer coisa. A vida é muito diferente daquela caixinha que muitas vezes a gente fica, né? Na advocacia principalmente. Eu trago para você hoje que é possível sim fazer uso capião de imóvel público desafetado. E o que é esse imóvel público desafetado? Aquele imóvel público que deixou de ser público. Ele foi público. A sua origem, no meio da matrícula, se tornou público, mas a partir de um certo momento deixou de ser público. Isso acontece muito. Nós sabemos que o imóvel abandonado, existe a herança adjacente, vacante, então talvez esse imóvel passe a ser do município. Nós sabemos que uma penhora da União, por falta de pagamento de tributos, Receita Federal, Estado, entre outros tributos. Então, de fato, um imóvel comum, se tornar público. E, posteriormente, deixar de ser público, ser desafetado. Isso é comum. Caso o imóvel esteja cumprindo efetivamente a sua função social, ele integrará sim o domínio público, composto por normas que impedem o uso capião e o afastamento de outras normas privativas. Mas tem exceção para tudo. E caso esse mesmo imóvel esteja sem uso efetivo, ou seja, desafetado, integrará sim o domínio privado do Estado, factível, né, de uso capião. É uma realidade. Muita bobagem falada, gente. Muita bobagem falada, porque nós estudamos muito pouco o assunto. Nós estudamos muito pouco. Existe a possibilidade de dar uso capião de bens públicos desafetados em posses particulares. É possível, sim, uso capião de bens públicos desde que desafetados. Tem outros exemplos também, tá? Não é a única situação, a única exceção. Com muito carinho, o direito registral, notarial, conexo com o direito imobiliário, o tema é abordado e foi a possibilidade, o tema abordado foi a possibilidade de você tomar uma carteirada, né? Professor da graduação, professor, cabe o uso capião de imóvel público? Não, claro que não. E não é isso, não é a realidade do jogo. Nós sabemos que sim, é possível fazer uso capião de imóvel público, judicialmente falando, extrajudicialmente falando. Normalmente o cartório tem umas polêmicas, você não vai conseguir fazer, mas em regra era para fazer também. Hoje nós temos muitas decisões favoráveis de Coab, CDHU. Né? Então nós temos muitas decisões importantes sobre o tema, imóveis de origem pública. É possível fazer uso capião de imóvel tombado, é possível fazer uso capião de APP, é possível.
É importante, sim, a gente divulgar isso, hein? Muita gente deixa de regularizar um imóvel, de atingir o sonho de ter a casa própria, a casa no seu nome, por boatos prontos, né? Então, de fato, aparece no artigo previsto dentro da Constituição Federal, artigo 183, inciso 3º, e o 191 da Constituição Federal, parágrafo único, aparece lá que os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. O tema ele é relevante. Não é porque temos um artigo pronto na Constituição Federal, nós vamos bater na mesa e falar, não cabe uso capião de imóvel público. Cabe sim. E está mais que provado isso. O tema é retratado no Código Civil, também no artigo 102, os imóveis públicos não estão sujeitos ao uso capião. Então nós temos fundamentação para tudo. Só que a jurisprudência andou, a coisa anda. Deixando de lado, né, não deixando de lado, mas criando as exceções, de fato, do artigo 183, 191 e também 102, nós temos várias decisões importantes. E essas decisões importantes, elas seguem exatamente o princípio da função social da propriedade. Exatamente o princípio da função social da propriedade. Nós temos até súmulas que falam sobre o assunto. A súmula 340 da STJ, desde a vigência do Código, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Então tem jurisprudência forte nesse sentido, mas também tem jurisprudência nova, trazendo a possibilidade de uso capião, sim. Uso capião de bem público desafetado é suscetível, sim, de uso capião. E eu quero que você anote o julgado, um julgado muito inteligente, de origem, de uma apelação, foi julgado pela segunda Câmara. Anote aí, o julgado é o 100, né? Então, 1950-04, 2019, 826-0441. Então, vou falar novamente aqui do recurso de apelação civil, tá? Da segunda Câmara. 100-1950-04, 2019, 826-0441. Esse é o julgado que esclarece muito bem, decisão do TJ de São Paulo. O TJ de São Paulo julgou o uso capião de bem público desafetado. Interessante, ao julgar a apelação interposta contra a sentença que foi improcedente, o juiz aplicou cara e crachá para aplicar a jurisdição defensiva de uma ação de uso capião extraordinário, sob o fundamento de se tratar de imóvel público, o Tribunal de Justiça foi lá e reformou, deu provimento para declarar o domínio do autor com relação ao imóvel, considerando que houve desafetação. Isso é o Poder Judiciário atuando de verdade, não decisões prontas, copia e cola, má vontade. Não gosta de ser juiz, vai fazer outra coisa. Poxa, tem tanta coisa para fazer. Sei lá, vira jardineiro, faz Uber. Deixa de ser juiz, mas para de atrapalhar a vida das pessoas. Agora quer ficar ali, sendo juiz, mamando na teta da vaca, né? E não faz o que tem que fazer. Eu fico doido com isso. Aplica cara e crachá, se livra dos processos. Vamos sempre elogiar os bons profissionais que existam, né? Mas de fato esse caso ficou muito conhecido. Esse caso que eu acabei de passar o número para você, foi sensacional. A decisão do TJSP no julgamento da 8ª Câmara, né, de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre o voto do relator desembargador Salles Rossi, deu provimento ao recurso por entender preenchidos os requisitos para reconhecimento da prescrição aquisitiva. A discussão em si era em relação a um lote em questão que foi alienado pela empresa Prodep por meio da Lei Municipal 967, isso de 1984, e a empresa alienou a área a um bem particular e, portanto, a Câmara destacou que houve a desafetação do bem, que desde então tornou-se suscetível ao uso capião. E nessa linha juntou o recente julgado da segunda Câmara, nos autos, que eu passei para você, que é o 100, 19, 50, 04, 2009, 8, 26, 0441. Então nós temos já vários julgados, né? Eu estou falando aqui os primeiros, né? Mas tem vários outros. Então é uma realidade. É possível sim fazer o uso capião de imóvel público. Basta ser desafetado, pronto. É uma realidade. Agora o problema qual que é? O problema é que muitas vezes o advogado, a gente não quebra a cabeça, não quer estudar, né, gente? Não quer se atualizar. E muitas vezes, quantos advogados acabam dispensando o cliente? Dispensando. Ah, não, imóvel de uso capião de imóvel público não cabe. E não é verdade. Não é verdade porque nós temos esse julgado forte no Brasil.
jurisprudência, uma tese forte, uma tese real. Deve ser levada em consideração, deve ser respeitada. O professor fica doido com esses textos prontos, né? Nós temos essa mania, textos prontos. E, gente, não pode. Não pode trabalhar com texto pronto. Então, esse julgado trouxe, sim, uma situação de certo conforto, credibilidade para aqueles juízes que gostam de fazer o seu trabalho bem feito, né? Aqueles juízes que julgam de verdade. É uma realidade no Brasil. Outro julgado que nos interessa muito também, além desse julgado que eu passei para você, é um julgado dos campeões de CDHU. É possível fazer os campeões de CDHU. E hoje está pacificado, sim, essa possibilidade. E nós temos também jurisprudência forte nesse sentido também. O Tribunal de Justiça também de São Paulo julgou recentemente a possibilidade de fazer os campeão de CDHU. Isso aparece, gente, eu quero que você anote esse julgado também, recurso de apelação civil 021 56 57 71 2009 826 0005. Eu gosto de provar o que eu falo, aqui ninguém está inventando nada. Na época, um certo ocupante de um imóvel pertencente à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, tem muito no Brasil todo, imóveis populares, imóveis com crédito vinculados, né, a um aporte financeiro da União, Estado e Município, para facilitar a compra pelas pessoas. Direito de moradia. Em São Paulo é muito conhecido o CDHU. Tornou-se, sim, uma mulher tornou-se possuidora desse imóvel, ela comprou através de contrato particular, ou seja, contrato de gaveta, de um dos mutuários originários. E desde então foi fazendo a posse, pagando a taxa da CDHU, e após transcorrer mais de 5 anos de inadimplência, a CDHU ajuizou uma ação de reintegração de posse para declarar a rescisão do contrato original a ser reintegrado à posse de imóvel. O juiz, não foi juíza não, o juiz de primeiro grau, da primeira instância, deferiu o pedido da CDHU da reintegração, o que resultou na apelação. Apelação apresentada pela ocupante, que alegou o campeão, ela estava fazendo o campeão. E o Tribunal de Justiça proveu, né, o recurso, entendendo ser possível a ocorrência da usucapião de imóvel pertencente à CDHU. A companhia, de fato, se constitui sob a forma de sociedade de economia mista, mas por isso submetia ao regime de direito privado. Então, um julgado interessantíssimo. E aí, novamente, eu falo, isso é julgar um processo, cada caso é um caso, né? Não aplicar textos prontos. Eu fico doido com isso, né? E nós temos hoje vários julgados nesse sentido. Tem um julgado lá também, julgados do Rio Grande do Sul, temos julgados da Bahia, Ceará também. Então, nós ganhamos várias ações no ano passado, retrasado, de uso campeão de CDHU, é uma realidade. Então, é importante a gente estudar, quebrar a cabeça nesse sentido. Tá? Então, cabe sim. A possibilidade de fazer uso campeão de imóvel público, claro que depende muito do tipo, da classificação. De que tipo de imóvel público é esse? Nós temos várias classificações, né? A ideia é fazer uso campeão de imóvel público que seja desafetado, ou eu quero domínio útil, que não seja de uso comum de todos, como rua, calçada, que não seja um uso campeão de imóvel público com destinação social, um hospital, uma escola. Mas fora isso, é possível sim fazer uso campeão, né, de imóvel público. Então, é uma realidade, é importante saber isso. A forma dos bens públicos, gente, ela pode se dar como bens corpóreos e incorpóreos, né? Nós temos essa classificação. A classificação dos bens públicos, nós temos o artigo 66 do Código vigente, Código Civil, e nós temos várias classificações importantes. Existem uso campeão de imóvel público, pode fazer? Pode, já está evidente, é certo isso. Mas eu preciso, dentro desse liame, eu preciso estudar que tipo de publicidade gera, né, de fato, efetiva, que tipo de imóvel, traduzindo, que tipo de imóvel público é aquele imóvel. Será que é de uso comum de todos? De uso especial? De uso comum do povo? Então, dentro dessas classificações que eu vou trabalhar se eu uso o uso campeão, a ferramenta do uso campeão ou não. O artigo 99 do Código Civil também apresenta os 3 tipos de bens públicos, hein, existentes no Brasil. Bem público de uso comum, bem público de uso especial e bem público de uso dominical. Os bens públicos de uso comum e de uso especial, eles possuem destinação pública e por esse motivo são chamados de bens públicos afetados, tá? Tem essa classificação também. Então,
Legal. Jurisprudência nova, jurisprudência importante, quero que você leia essa jurisprudência que foi passada para você, porque é uma realidade no Brasil e nós não podemos usar aquele discursinho pronto. Né? Hoje em dia tem muito curso fraco na internet, muito curso online, presencial, que a pessoa não atua na área, não sabe o que está falando, está vendendo curso. Isso é culpa dos coaches, né, gente? Cheio de coach aí, ó, se tiver um celular, você ganha muito dinheiro. E as pessoas acreditam nisso, né? E, pior de tudo, ficam frustradas. Então, cuidado, tá? Obrigado, agradeço a você que participou da aula. Um grande abraço e até a próxima.